E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Jonathan e hoje iremos trabalhar com probabilidade. Aí, galera. Beleza. Então, pessoal, nossas duas últimas semanas, né, nós viemos trabalhando com análise combinatória e logo depois da análise combinatória nós vamos encerrar aqui o nosso conteúdo falando de probabilidade. É claro que eu vou estar acelerando um pouco, a gente poderia aprofundar muito mais na nossa probabilidade, mas pela atual situação que nós temos que acelerar um pouco o nosso processo, tá? Mas isso também não vai fazer a gente perder qualidade no nosso conteúdo, na nossa aula, tá? Então, deixa eu botar minha carinha aqui em cima. E beleza, vamos falar então de probabilidade. Vem comigo, que esse conteúdo é um conteúdo muito legal. Ué, não quer passar o slide para frente? Ah, agora sim. Beleza. Pessoal, então vamos lá falar um pouquinho de probabilidade. Eu trouxe esses dois exemplos aqui e eu quero ler junto com vocês. Olha só. Ao aquecermos a água, a que temperatura ela entra em ebulição? Se soltarmos uma bola em uma determinada altura, com que velocidade ela atingirá ao chão? Pessoal, vocês não concordam comigo que esses dois casos que estão aqui, mesmo eles se alterando, né, os valores, a gente consegue calcular esse valor, né? Eu consigo descobrir qual é o estado, qual é a temperatura que a água entra em ebulição, mesmo se estando a nível do mar e mesmo estando no topo de um morro. A gente consegue calcular isso. E a mesma coisa para a situação da bola. Eu consigo calcular com que velocidade essa bola vai bater no chão. Vai ser algo fácil? Não vai ser, mas a gente consegue determinar esse resultado. E esses dois tipos de experimentos são chamados de experimentos determinísticos, que são aqueles que a gente consegue determinar o valor deles. Só que nós vamos trabalhar exatamente com o contrário disso. Nós vamos trabalhar com aqueles experimentos que não são determinísticos, que são aqueles que a gente não consegue ter o valor exato. Então, olha a tirinha que eu trouxe aqui. Então, são dois caras conversando, eles estão em cima de uma ponte, um fala muito interessante e o outro pergunta qual é a probabilidade das duas cordas se arrebentarem ao mesmo tempo. Pessoal, olha o detalhe. O que acontece que a gente pode ver aqui, né? Nós temos então, cadê meu mouse? Aqui. Nós temos ali ó, duas cordas, né, se arrebentando ao mesmo instante, né? E ele disse qual que seria a probabilidade disso acontecer exatamente ao mesmo tempo. Pessoal, olha o detalhe, nós não conseguimos determinar exatamente quando isso vai ocorrer, mas nós conseguimos calcular a chance desse evento ocorrer, não é verdade? Eu consigo calcular qual é a chance dele ocorrer, mesmo essa situação sendo bem complicada, mas é possível calcular essa chance. E é exatamente isso que a gente vai falar em probabilidade. É calcular nós calcularmos qual é a chance de um determinado evento ocorrer. Então, olha só o que eu trouxe. A palavra chance apareceu várias vezes, né? O que é a chance? Sabemos que a chance não pode ser controlada, mas é possível medi-la. E é isso que eu ia falar, ó. É possível medi-la. E isso é possível graças às teorias da probabilidade. Então, aqui o que nós vamos fazer é calcular a nossa chance. É descobrir se a nossa chance ela é favorável ou ela é desfavorável. É para isso que serve a probabilidade. Então, pessoal, agora nós vamos falar, na verdade, dos nossos experimentos aleatórios, não dos determinísticos. O que são experimentos aleatórios? Eu trouxe aqui três exemplos. Olha só o primeiro. No lançamento de uma moeda, qual é a face voltada para cima? Eu consigo calcular, né? Porque eu lanço uma moeda, ou ela é cara ou coroa. Mas eu não consigo dizer que vai cair exatamente cara agora. Não, a gente não sabe isso. Eu consigo calcular qual é a chance desse evento ocorrer. O segundo exemplo, no lançamento de um dado comum, na forma de cubo, com as faces numeradas de 1 a 6, é o dado normal. Que número saiu? Eu posso dizer para ti, a probabilidade de cair a face 3 voltada para cima é de 1/6. Mas eu não consigo dizer que vai cair exatamente 1/6, que vai cair exatamente a face 3. O último exemplo, uma carta foi retirada de um baralho completo. Que carta é essa? Mais uma vez, são todos os experimentos aleatórios, são todos aqueles que a gente não consegue determinar, mas a gente consegue medi-lo, a gente consegue achar uma probabilidade dele ocorrer. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a ideia básica de probabilidade. Então, pessoal, um experimento cujo resultado, embora único, é imprevisível, ele é denominado de experimento aleatório. Beleza, então nós vamos trabalhar só com experimentos aleatórios aqui em probabilidade. Agora, olha só. Vamos falar agora do nosso espaço amostral. Vamos definir, porque isso é algo bem importante. Olha o que é um espaço amostral. É um conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, denominado de espaço amostral, que vamos indicar por U.
Como assim, pessoal? O espaço amostral nada mais é que o nosso total de possibilidades, seria tudo o que pode acontecer. Então, vamos ver um exemplo. No lançamento de uma moeda, quem seria meu espaço amostral? Então, ó, o U a gente denomina de espaço amostral. O espaço amostral seria cair cara, tá? Eu vou chamar C de cara e K de coroa, ou cair coroa. Existe alguma outra probabilidade? Não. Existe alguma outra possibilidade de cair? Não. Ou vai cair cara ou vai cair coroa. É só essa a ideia. Então, esse é o nosso espaço amostral. Tudo bem? Um outro exemplo. Qual que é o espaço amostral do lançamento de um dado comum? Agora sim, ó, o dado comum, a gente pode ter a face voltada para cima o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5 e o número 6. Esse daqui, então, é o nosso espaço amostral, que seriam todos os possíveis resultados. Mais um exemplo, o nascimento de uma criança. Beleza, se a gente está falando de gênero, né? A gente pode ter o gênero masculino ou o gênero feminino. Está aqui, essa seria a ideia. Mais um exemplo, no lançamento de uma moeda duas vezes. Olha que interessante. Pessoal, agora eu quero saber qual que seria o meu espaço amostral U para o lançamento de uma moeda, só que eu estou lançando ela duas vezes. Então, olha interessante, eu vou fazer aqui embaixo. O nosso espaço amostral, ó, eu não entendo porquê, mas esse canto ele sempre buga. Olha ali. Tá, vamos de cancelar. Aqui. Ó, eu não entendo isso. Ó, aí, aqui, ó. O nosso espaço amostral U tem um canto aqui que é bugado, né? Desde a última vez que eu tentei gravar em slide, mas tudo bem. O nosso espaço amostral U, pessoal, ele vai ser quem? A gente vai ter o elemento, vê se vocês concordam comigo, eu joguei os dois dados, eu posso cair os dois, pode cair cara a cara, na verdade? Assim como eu posso lançar os dois dados e cair cara e coroa, certo? Ou então, a minha primeira moeda pode cair coroa e a segunda pode cair cara. Ou o último possível resultado seria cair coroa e coroa. Tá aqui. Esse agora é o nosso espaço amostral de duas moedas. Olha que interessante. Pode cair cara a cara, cara coroa, coroa e cara, e coroa e coroa. Esses seriam todos os possíveis eventos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, evento não, para esse seria todos os nossos possíveis os resultados, né, que seria o nosso espaço amostral. Vamos passar para o próximo. Agora, a gente vai falar do evento de um espaço amostral. Um evento é aquele qualquer subconjunto de um espaço amostral, ele pode conter nenhum elemento, tá? Então, ele pode conter nenhum elemento, ou seja, um conjunto vazio, ou pode conter todos os elementos do espaço amostral. O número de elementos do evento é representado pela seguinte maneira, o número do evento, e aqui seria o E do evento. Pessoal, o que é o evento, então? O evento ele sempre vai ser uma parcela, uma parte do espaço amostral. Ele pode ser vazio, assim como ele pode ser todo, mas ele nunca vai poder ultrapassar e nem ser menos que isso. Tudo bem? Agora, olha só, vamos pegar o exemplo aqui. Então, no lançamento de um dado, e olha só para a gente pensar, quem que é o universo do lançamento do dado? A gente já sabe que o nosso universo, né, que é o nosso espaço amostral, ele nada mais é que o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o nosso espaço amostral. Mas agora, se eu quisesse saber o evento, pessoal, seria, na verdade, quem? Seria o 2, o 4 e o 6. Por quê? Porque o evento agora é um número par. E vocês não concordam comigo que o número 2, 4 e 6 ele está contido no meu universo? Por isso que ele está contido dentro do nosso espaço amostral, por isso que ele faz parte dele, ele é um subconjunto, por isso que esse é o nosso evento. Tudo bem? Agora, olha o detalhe. Vocês perceberam aqui no slide anterior, nós tínhamos o E e o NDE. O NDE nada mais é que o nosso número de elementos que nós temos no evento. Quantos elementos nós temos no evento? 3, né? 2, 4 e 6. Eles são exatamente 3 eventos. Porque na hora que a gente for trabalhar com o cálculo de probabilidade, o que me interessa não é quem é o espaço amostral, mas sim a quantidade de elementos. Tudo bem? Quem vai me interessar é esse cara aqui. Próximo. Então, agora o número tem que ser menor que 5. Olha só, eu quero um número que eu não sei qual que é, vou chamar ele de x, tá? Eu sei que ele tem que ser menor que 5. Quem que é o nosso evento aqui? Bom, para o número ser menor que 5, tem que ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Esses são todos os números dos meus dados que são menor que 5. Bom, qual que é o nosso número de eventos agora? O nosso número de eventos são 4 elementos, né? 1, 2, 3 e 4. E aqui, nós queremos um múltiplo de 10. Está errado isso aqui, é divisores, que é assim, ó, vamos cortar. É o que nós queremos divisor de 10. Divisor. Divisores são aqueles que a gente pode pegar o 10 e dividir, tá? Vê se concordam comigo. Quem seriam os divisores de 10? Os divisores de 10 seria o 1. Por quê? Porque eu sei que 10 dividido por 1 deu 10, então eu consigo dividir. O 2,
porque eu sei que 10 dividido por 2 dá 5. O 3 não é, porque 10 dividido por 3 não, 10 não divide 3, não dá número exato. O 4 também não é. O 5 é, né? Porque 10 dividido por 5 é 2, e o 6 não é. Então, esse aqui seria o nosso evento. Qual que é o número de eventos? O número de eventos, o nosso número de evento é exatamente 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para vocês eu vou ter arrumado isso aqui, não se preocupem, tá? É os divisores. Os múltiplos seriam aqueles resultados da multiplicação por 10. Ou seja, seria 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Então, galera, agora olha só. Vamos falar numa língua mais, como eu posso dizer, uma língua mais simples, que é o que nos interessa, né? Galera, o que é o espaço amostral? O espaço amostral nada mais é que o nosso total de possibilidades. É essa a ideia. E o que é o nosso E, o nosso evento? Ele nada mais é o que nós queremos. Seria essa a ideia. Tudo bem, pessoal? E a partir daqui, abre um leque de possibilidades para a gente calcular probabilidades. Mas antes disso, eu quero entrar em umas propriedades bem específicas da probabilidade. Mas para isso, eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Peguei dois dados, tá? Peguei dois dados, embaralhei e joguei eles. Eu quero saber com vocês qual que é o nosso espaço amostral U. Quem que seria o espaço amostral U? Vê se vocês concordam comigo. Teria que ser o 1 e 1, na verdade, caiu 1 e 1 nos dois dados. Seria cair o primeiro dado 1 e o segundo dado 2. Cai no primeiro dado 1 e no segundo dado 3, assim por até o final, né? Até a gente chegar no 1, 6. Depois, seria cair o primeiro dado 2 e o segundo dado 1. Depois, caiu o segundo dado 2 e 2, e assim por diante, né? Para a gente não precisar ficar fazendo tudo isso aqui, ó, deixa eu pegar a borrachinha aqui e apagar. Para a gente não precisar pegar e fazer tudo isso aqui passo a passo, eu já calculei aqui para vocês os nossos seguintes exemplos. Aqui. Que está aqui. Esses aqui seriam todo o nosso espaço amostral. Não é verdade? Ó, cair 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 6. E assim para o 3, para o 4, para o 5 e 6. Tudo bem, pessoal? Esse aqui seria o nosso espaço amostral. E agora, olha que interessante. E se eu quisesse saber, se eu quisesse saber qual que é o nosso número de do espaço amostral aqui? Quantos elementos eu tenho no espaço amostral? Nós podíamos simplesmente pegar numa conta lógica, né? Se vocês perceberem, nós temos ficou feio aqui, ó. Nós temos 6 elementos na altura, né? E nós temos 6 elementos na base. Se nós fizéssemos uma área do retângulo, na verdade, a famosa base vezes altura, 6 vezes 6, a gente já consegue calcular que é 36. Olha que bacana. Essa aqui seria uma maneira, né? Só que para a gente calcular que nós temos 36 elementos no nosso espaço amostral, ou seja, que o nosso total é 36, isso eu teria que abrir em todos os passos. Agora, olha a dica que eu vou dar para vocês. Sabe como que a gente vai fazer para calcular esse espaço amostral? Através do nosso conhecimento da análise combinatória. Como assim? Vocês não concordam comigo que eu estou jogando 2 dados? Quantos números eu posso ter no primeiro dado? 6. E no segundo dado, quantos números eu posso ter? 6 de novo. 6 vezes 6, 36. Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa. Eu nem queria ter entrado nisso aqui agora, mas surgiu aqui a ideia, eu já expliquei para vocês, certo? Então, pessoal, a análise combinatória ela vai servir muito como base para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, certo? Mas vamos comigo, vamos continuar. Ok, agora aqui eu trouxe 5 propriedades que nós temos da nossa probabilidade, tá? Então, vamos definir cada uma delas. O primeiro já vai falar do evento impossível. Por exemplo, olha só, a soma dos dois dados ser menor que 1. Então, olha só, joguei 2 dados, eu quero que a soma desses 2 dados seja menor que 1. Pessoal, nunca, em possibilidade alguma, eu vou ter que a soma dos 2 dados seja menor que 1, não é verdade? Porque para ser menor que 1, teria que ter 2 números somando e iam dar 2 números somando ia dar 0. E isso é algo impossível, porque o dado nem tem o número 0. Então, o que acontece é que esse evento é impossível. Então, o que seria um evento impossível? É aquele evento em que a probabilidade de ocorrer é 0%. Só isso, né? Tem nem graça. Bem bobinho. Vamos ver o próximo. Assim como tem o evento impossível, tem o evento certo, que seria o quê? Olha só, a soma dos dois dados ser igual ou menor que 12. Agora, eu estou somando os dois dados, tá? E eu quero que ele seja menor ou igual a 12. Pessoal, qualquer valor que eu somar aqui vai ser menor ou igual a 12. Por exemplo, vou pegar os dois maiores valores, tá? O 6 e o 6. Por uma questão de a gente não se enganar aqui, isso aqui é uma regra que eu quero ter com vocês, para a gente não pensar que isso aqui são 6 possibilidades, mas sim é o número 6, tá? Eu gosto de fechar aqui, ó. Sempre que eu fechei, quer dizer que eu estou falando do número 6. Não estou falando que aqui tem 6 elementos.
Moral da história, se eu peguei os dois maiores números que eu posso cair no meu dado, né, deu 12. Ele ainda é menor ou igual a 12. Então, o que acontece é que todos os possíveis casos que eu tentar vão ser maior, menor ou igual a 12. Então, esse evento certeiro é aquele que a probabilidade de ocorrer é 100%. Tranquilo, né, pessoal? Mais um exemplo aí bem bobinho também, bem fácil de se compreender, né? Agora vamos para o próximo. O evento simples. O que seria o evento simples? O resultado do primeiro ser 5 e no segundo ser 3. Ou seja, tu quer que no primeiro dado caia 5, no segundo dado caia 3. Pessoal, se nós voltarmos lá para o slide anterior, o resultado ser 5, o primeiro dado ser 5 e o segundo dado ser 3, é apenas um elemento. Então, isso que é o evento simples. É aquele que a gente possui o nosso número de eventos, né? É apenas um, né? Nós só temos apenas uma possibilidade, tá? Eu sei, isso aqui é bastante teoria, mas faz parte do nosso aprendizado. Agora, vamos seguindo. Pessoal, os eventos complementares e os eventos mutuamente exclusivos são os mais importantes. Então, olha que interessante. Eventos complementares. O resultado do primeiro dado ser ímpar e o resultado do primeiro par ser par. Então, olha só, nós temos dois eventos diferentes aqui. Eu estou chamando de evento D e o evento E. No evento D, o que nós queremos é que o resultado do primeiro dado seja ímpar. Então, quem seria o resultado do nosso primeiro dado? Para mim não ficar perdendo tempo aqui copiando, eu já deixei prontinho aqui para vocês. Então, eu quero que o primeiro dado seja ímpar. Aqui. Eu quero que o primeiro dado seja ímpar. Está aqui, são todos os possíveis casos. Ó. O primeiro dado é ímpar, 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 ímpar. Aí, assim, ó, todos os outros do primeiro dado sempre serão ímpar. Ah, professor, mas o segundo dado tem uns que são par. Ele não diz nada do segundo dado. Eu só quero que para o evento D, todos os primeiros sejam ímpar. Certo? Então, tá ali. E agora, o evento E já é exatamente o contrário, né? Eu quero todos aqueles em que o nosso primeiro elemento ele seja par. Então, par, 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 e assim por diante. O que acontece é o seguinte, o que são eventos complementares? Vocês não concordam comigo que se eu juntar os dois eventos, eu não vou ter exatamente o meu universo? Então, eventos complementares, olha só, agora eu vou forçar para vocês, lá o que a gente aprendeu no início do ano, eventos complementares são aqueles em que a união deles vai dar o nosso 100%, ou seja, vai dar o nosso universo. Está aqui. Esses são eventos complementares, são aqueles que se complementam. Tudo bem, pessoal? Esse aqui sim é importante. Então, a união de dois eventos, se ele deu o nosso universo, eles são eventos complementares. E agora, o que seria eventos mutuamente exclusivos? Então, olha dois eventos aqui. A soma dos números ser igual a 5, tá? Então, vamos pensar comigo. Quem que seriam os possíveis casos que a soma daria 5? Olha só, eu posso pensar no 1 e 4, certo? 1 e 4. Depois, 2 e 3. Depois, vamos ver quem mais. Vou fazer aqui no lado, tá? Deixa eu separar aqui, ó. O 3 e o 2, né? 2 e 3, 3 e 2. Percebem que aqui são coisas diferentes, né? Porque aqui eu estou dizendo que o primeiro dado caiu 2 e aqui o primeiro dado caiu 3, tá? E também 4 e 1. Então, o que acontece? Que para o nosso evento F, né? Nós temos 4 possibilidades, tá? Nós temos ali o número de eventos que nós temos são 4. Agora, a soma dos resultados ser menor que 3. Então, agora, ó, eu quero 2 que somam e ele seja menor que 3. Então, o que a gente pode ter? Podemos ter o 1 e o 1. Na verdade, são os únicos elementos que eu tenho, porque o 1 e 2... Ah, não, perdão, menor ou igual. Então, pode ser também. Eu posso ter o 2 e 1 e o 1 e 2. Então, aqui, ó, esses seriam todos os possíveis casos. Ok. Pessoal, vê se vocês não concordam comigo. Nós não temos, ó, se eu transformasse esses aqui nos nossos elementos, vocês não concordam comigo que eles não têm nenhum elemento em comum? Não é verdade? Nenhum elemento do meu conjunto F, nós temos igual ao conjunto G. Então, o que isso está dizendo? Se a gente fizer a interseção dos dois conjuntos e essa interseção for vazia, quer dizer que eles são mutuamente exclusivos. E são aqueles conjuntos, então, que não têm nenhum elemento em comum. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu sei, é teoria, mas a gente precisa passar por isso aqui para a gente dar uma base, certo? Agora sim, pessoal, vamos adiantar um pouquinho.
Agora, chegamos na parte mais importante, que é a parte onde a gente vai começar a calcular a probabilidade. E olha só, pessoal, a probabilidade de um evento A ocorrer nada mais é que a gente pegar o número de eventos e dividir pelo nosso dividir pelo nosso total do espaço amostral. Então, pessoal, a probabilidade nada mais é que a gente pegar o nosso número de eventos e dividir pelo número do espaço amostral. Agora vamos falar de uma maneira muito mais simples. A nossa probabilidade nada mais é o que nós queremos dividido pelo total. É só isso, pessoal. Eu poderia ter começado falando isso aqui para vocês e economizado 20 minutos de aula, tá? Porque a nossa probabilidade nada mais é o que a gente quer dividido pelo total. É essa a ideia. Agora vamos começar a aplicar isso. Eu trouxe algumas situações para a gente dar uma trabalhada. Então, olha a primeira situação. O lançamento de um dado de 6 faces. Qual a probabilidade de cair a face 3? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai calcular é o nosso total, tá? Aqui eu nem vou falar mais de espaço amostral, eu vou falar do total. Olha só. A gente não jogou apenas um dado? Se eu joguei apenas um dado, certo? Quantas possibilidades eu tenho como resultado? 6. Então, tá ali, o nosso total é 6. Agora, quem que é o nosso evento? Quem que é o nosso evento? Ou seja, o que nós queremos? Eu quero que caia a face 3. Então, o meu evento é 3, na verdade? Mas o meu número de eventos... Ah, aqui é o canto bugado. Mas o meu número de eventos é apenas 1, né? Porque a face 3 é uma só. Então, qual que é a probabilidade? A probabilidade nada mais é que a gente pegar o que a gente quer e dividir pelo total. Nós temos uma chance entre 6. Olha que barbada, pessoal. Nada mais é, a gente tem uma chance entre 6. E isso aqui eu poderia transformar em uma porcentagem. Como é que eu divido? Como eu transformo isso aqui em uma porcentagem? Deixa eu trocar de cor. Fazer por slide é bem ruim ficar trocando de cor. Aí. Qual que é a ideia? Pessoal, se tu quer transformar isso aqui numa porcentagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa divisão. Pega 1 e divide por 6. Olha só, 1 não dá para dividir por 6. Então, vem um 0, uma vírgula, fica 10. 10 dividido por 6, o mais perto que vai dar o próprio 1, né? Menos 6, sobrou o resto 4. Não dá para vir uma vírgula, só coloco um 0, que dá 40. Eu sei que 6 vezes 5 dá 30. Então, eu sei que 6 vezes 6, 36. E olha só, vai sobrar 4 de novo, que eu sei que não vai vir uma vírgula, vai vir um 0, e isso aqui vai acabar dando uma dízima periódica, tá? Mas como a gente está falando em probabilidade, muitas vezes a gente vai falar muito com a palavra aproximadamente, né? Então, já botei o símbolo de aproximadamente. Isso aqui é aproximadamente 1,66%. Opa, 1,66, tá? Se eu quisesse transformar isso aqui numa porcentagem, que assim, a nossa porcentagem é aproximadamente, olha só, porcentagem é por 100, então basta a gente multiplicar por 100, isso aqui é aproximadamente 16,66%. Tá aí, pessoal. Esta é a probabilidade de tu jogar um dado e ele cair a face 3 voltado para cima. É uma chance entre 6 ou mais ou menos 16,66%. Tudo bem, galera? Bem tranquilo, né? Agora, olha a segunda situação. No lançamento de um dado de 6 faces, qual é a probabilidade de sair a face 6? Pessoal, qual é a probabilidade de sair a face 5, perdão? Olha só, se a face 3 era 1 entre 6, a face 5, a probabilidade é 1 entre 6 também. Não mudou exatamente nada. Por quê? Porque cair o número 3 em cima ou cair o número 5 em cima é exatamente a mesma probabilidade. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu quero que vocês entendam que no dado, o número 5, o número 4, o número 3 é só um nome, ele não tem um valor numérico, certo? O número 5 é como se fosse o nome dele. Tanto que se tu quiser pegar o dado e tirar os números e botar a letra A, B, C, D, E, F, G, tu vai conseguir ter a mesma ideia. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então, vamos para a próxima situação. Agora eu vou ver que eu chamei as duas, situação 2. Ah, mas é a mesma situação. Não, esquece o que eu falei. Só sair comigo. Agora, olha só. No lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de cair cara? Então, olha só. A gente sabe que o nosso total, a gente está jogando uma única moeda, né? Então, quantas chances nós temos de cair? Joguei essa moeda, quantas possibilidades nós temos? Eu tenho 2 possibilidades. Então, esse é o nosso total, é 2. E agora, qual que é o nosso evento? O evento é cair cara. Mas o nosso evento não é exatamente 1. Aqui, na verdade, estou calculando o número de eventos, né? Cair cara é apenas um evento. Então, nós temos a probabilidade disso ocorrer é uma chance entre 2. E, pessoal, uma chance entre 2, se eu pegar 1 e dividir por 2, isso aqui é 0,5. Multiplicando por 100, 50%, que faz todo sentido, né? Tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Qual é a probabilidade de cair coroa? Não vou nem perder tempo. 50%.
100%. Olha só, se a probabilidade de cair cara é 50% e a probabilidade de cair coroa é 50%, o que acontece é que esses dois eventos eles são chamados de eventos complementares. Por quê? Porque eu sei que eu complemento, um complementa o outro. Porque ou cai cara ou cai coroa. E a união dos dois dá o nosso evento, nosso espaço amostral, que é o 100%. Muito tranquilo, né, pessoal? Eu trouxe isso aqui só para a gente dar uma relembrada do que a gente tinha visto antes. Agora, olha só, uma terceira situação. Retirando uma carta do baralho, tá? O baralho de 52 cartas. 52 cartas não é o baralho de truco, mas sim é o baralho de... Esse baralho espanhol ou francês? Bom, é o baralho onde se joga canastra, se joga bife, pôquer. Então, olha só. Qual é a probabilidade de ser um rei de copas? Tirou uma carta. Qual é a probabilidade de ser rei de copas? Pessoal, rei de copas é apenas uma única carta, certo? Então, tu quer tirar uma carta entre 52. Acabou. É só isso, sem mistério nenhum. Nem sei falar o que era evento, o que era espaço amostral. A gente quer tirar apenas uma carta entre 52. Uma próxima situação. No lançamento de 2 dados, agora está começando a ficar bom. No lançamento de 2 dados de 6 faces, qual a probabilidade de ambas saírem a face 1? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai calcular é o nosso total. Agora ficou melhor. Nós lançamos 2 dados, né? Então tem que dar 2 espacinhos. No primeiro dado, quantas possibilidades nós temos? Nós temos possibilidade de 6 valores. No segundo dado, quantas possibilidades nós temos? De mais 6, certo? Então, qual que é o nosso número total de possibilidades? 36, né? Nós, inclusive, já calculamos lá no início do nosso cálculo. Então, nós temos 36 chances. Esse seria o nosso total. Agora, olha só. Quem que é o meu evento aqui? Eu quero que ambos os dados caiam a face 1. Então, eu quero que caia o valor 1, 1. E não tem uma outra maneira de eu expressar isso. E qual que é o meu número de evento, então? Quantos números eu tenho de evento? Apenas um. Então, qual que é a nossa probabilidade? Eu quero que caia um 1, que seria uma chance entre o total de 36. É só isso. Eu posso pegar 1 e dividir por 36 para calcular essa porcentagem aqui, mas não me interessa. A matemática básica eu sei que vocês sabem. Eu quero que a gente entenda a ideia da probabilidade por trás dessa fração. Tranquilo, né, pessoal? Ainda está tudo muito fácil. Vamos ver uma outra situação, então. No lançamento de 2 dados de 6 faces, qual é a probabilidade de ambos saírem números pares? Agora sim, ó. Então, mais uma vez, o total, a gente já sabe que é 36, né? Porque a gente pode cair 6 no primeiro dado, 6 no segundo, é o 36. Agora, qual que seria o nosso evento, pessoal? Quem que seria o nosso evento? Nosso evento seria o seguinte, nós estamos jogando 2 dados, certo? Nós queremos que ambos os números sejam pares. Então, no primeiro tem que cair par, o segundo tem que cair par. Ah, professor, a gente tem que abrir em todos os possíveis casos? Vai dar certo, mas você vai ter trabalho tolo, tá? E se fosse 5 dados? Aí tu vai passar um dia inteiro para resolver isso. Então, a ideia é que nós usarmos nosso conhecimento de probabilidade e de análise combinatória. Olha só, vocês não concordam comigo que para cair par, nós só temos nos dados, só temos os números 2, 4 e 6. Esses são todos os valores que nós temos. Então, o que acontece é que eu tenho apenas 3 chances de cair par no primeiro dado. E como a gente quer que ambos os dados sejam par, nós também temos só 3 chances no segundo dado de cair no número par. Moral da história, pelo princípio fundamental da contagem, a gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Moral da história, a nossa probabilidade é de 9 entre 36. Isso para perceber, 9 e 36 ambos são divisíveis por 3, ou melhor, né, ambos são divisíveis por 9. 9 dividido por 9 é 1, 36 dividido por 9 é 4. E olha que maravilha, pessoal. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Tá ali, ó. Só nós pensar em moedas de 25 centavos, né? Tu tem uma moeda e tu sabe que 4 delas formam R$1. Então, a gente sabe que a gente está falando de 25 centavos. Você não precisa saber disso, é só uma lógica para facilitar a nossa vida. Pessoal, aí, isto que é a probabilidade. O que estão achando? Tranquilos? Espero que sim. Vamos fazer mais alguns exemplozinhos, porque é aqui que a gente aprende realmente o que é a probabilidade. Então, olha só essa questão número 6. João lança um dado sem que Antônio veja. João diz que o número mostrado por ele é par. Qual é a probabilidade de Antônio descobrir esse número? Beleza. Pessoal, isso aqui se chama-se probabilidade condicional. O que é uma probabilidade condicional? É quando tem uma condição para o resultado ocorrer. O que aconteceu aqui? O João lançou o dado, ele pegou o dado e olhou, e o João já sabe o resultado, mas o João falou assim, olha, esse número é par. O que acontece é que ele deu uma condição que o número é par. E sempre que nós temos uma probabilidade condicional, a gente está mexendo exatamente com o nosso espaço amostral, ou seja, com o total.
Como assim? Ele já não disse para nós que o número é par? Então, se o número é par, eu já não tenho mais o 1, já não tenho mais o 3 e já não tenho mais o 5. Quantos possíveis casos podem cair aqui? Apenas os pares, que são 3. Então, é esse o total. Agora ele quer saber qual é a probabilidade do João descobrir. Quantas escolhas o João tem? Quantas escolhas o João tem? O João vai escolher apenas uma, né? Ele tem apenas uma escolha. Então, qual é a probabilidade? O João tem uma escolha entre 3. É essa a ideia. Então, pessoal, a probabilidade condicional, que eu acabei de trazer aqui para vocês, ela nada mais é com a probabilidade onde está mexendo com o nosso total, tá? Ela tem uma condição, a condição é que o número obrigatoriamente é par. Tudo bem, galera? Vamos ter exercício sobre essa nossa lista. Mais um exemplo. Olha, vamos fazer alguns exemplos bons. Uma urna contém 30 bolinhas, numeradas de 1 a 30. Retira-se ao acaso uma bolinha da urna. Qual a probabilidade dessa bolinha ser um número múltiplo de 4 ou de 3? Olha só, conectivo ou, para quem está fazendo lógica comigo, já sabe que é uma questão de adição, né? A gente vai acabar fazendo uma adição. Mas vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer é lembrar quem são os múltiplos de 4 e os múltiplos de 3. Pessoal, os múltiplos são aqueles que são resultados de uma multiplicação. Então, o primeiro múltiplo de 4, ó, detalhe que essas bolinhas são numeradas de 1 a 30, então não preciso passar do 30. Quem que seriam os múltiplos de 4? Seria, então, o 4, o 8, o 12, 16, o 20, o 24, o 28 e o 32. Só que o 32 passou, então a gente para aí. Agora vamos calcular os múltiplos de 3. Quem que seriam os múltiplos de 3? Seria o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, 24, 27 e 30. Beleza. Agora, olha só, pessoal. O que quer dizer o ou? O ou, pessoal, para nós, isso quer dizer que nós precisamos obrigatoriamente fazer a união desses dois elementos. Ou seja, o nosso evento aqui, né, que é o que a gente quer, ele nada mais é que a união dos múltiplos de 4, ó, que une os múltiplos de 3. E aí, o que é a união mesmo? É somar todos os elementos, só a gente não vai repetir os elementos iguais, né? Por exemplo, aqui eu tenho 12 e 12. Quem mais que eu tenho? Tenho 24 e 24. O que o 12 e o 24 têm em comum? Que eles são os únicos números de 1 a 30 que é múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo. Então, quantos elementos nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque a gente não vai copiar o total, não é verdade? Então, nós temos um total de 15 elementos. Se vocês lembrarem lá do conhecimento que eu passei para vocês na aula presencial, o que acontece aqui, ó, é aquela história, né? Nós temos os dois conjuntos, nós temos os múltiplos de 3, nós temos os múltiplos de 4. O que acontece é que nós temos dois elementos comuns aqui, que é o 12 e o 24. E aqui estão os outros elementos, né? O 4, o 8, tá? E ali que tem todos os outros. Então, a gente não pode somar duas vezes. Inclusive, eu passei uma regra para você sobre isso. Mas, pela lógica, consegue resolver. Então, pessoal, esse aqui é o nosso evento. E quem que é o total? Detalhe que a gente está tirando apenas uma bolinha, né? Então, quem que é o total? O total são exatamente as 30, né? Não tem nenhuma restrição. Agora sim, qual que é a probabilidade, então? A probabilidade é que nós temos 15 bolinhas que são múltiplas de 3 ou de 4, isso em fração de 30. E olha só, podemos simplificar, né? Que a gente vai ter exatamente 1/2, ou seja, nós temos 50% de chance de tirar um número múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo. Olha que questão interessante. Agora sim uma questão boa. Tudo bem, pessoal? E vamos supor um exemplo aqui. Eu quero instigar vocês. E se no lugar desse ou, eu tivesse um e? Eu quisesse saber quem eram os múltiplos de 4 e 3. Pessoal, o conectivo e, a gente já sabe que ele é a nossa disjunção. É a nossa conjunção. O que acontece no dispositivo e, ele tem, na verdade, uma ideia de interseção, né? Ou seja, se eu quero que um número seja múltiplo de 4 e 3 ao mesmo tempo, agora eu estou falando de quem? Eu estou falando exatamente desse cara aqui, ó. Exatamente da união dos dois. Então, se eu tivesse pedido os múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo, meu evento seria a interseção
dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 4. Quem que é a interseção? É os números em comum, ou seja, dois números, o 12 e o 24. E qual que seria a probabilidade daí? A nossa probabilidade seria 2 chances entre 30, que isso aqui dá para simplificar em uma chance entre 15. Olha que interessante, pessoal, tá? Então, para a gente lembrar bem qual é a diferença do ou e do e. A matemática ela é muito bonita. Pessoal, último exemplo, eu juro para vocês, já temos aí quase 40 minutos de vídeo. Ai, pessoal, mas eu sei que está comprido, mas não se preocupe que esse é o último do nosso conteúdo, tá? Semana que vem já não tem mais, então vale a pena. Então vem comigo, pessoal, olha só. Sabendo-se que a probabilidade de um animal adquirir certa enfermidade no decurso de cada mês é igual a 30%. A probabilidade desse animal sadio venha contrair a doença só no terceiro mês. Pessoal, isso aqui é uma questão muito, muito, muito boa. Qual que é a ideia aqui? Nós temos que a probabilidade de um animal ficar doente, tá? Então, bota assim, ó, a probabilidade dele ficar doente é de 30%, certo? Isso por mês, né? Então, a probabilidade dele ficar doente no mês é de 30%. Então, se a probabilidade dele ficar doente é de 30%, pela uma probabilidade condicional, a gente sabe que a probabilidade dele não ficar doente é de 70%. Certo? Porque ou ele fica doente ou ele não fica doente, não tem o meio termo aí. Ou adoece ou não adoece. Então, o que acontece é o seguinte: ele quer saber qual é a probabilidade de um animal sadio venha contrair a doença só no terceiro mês. Então, olha só, a gente vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro mês, certo? Ó, o primeiro, o segundo e o terceiro mês. O que acontece é que a gente não quer que ele esteja doente no primeiro mês, certo? A gente não quer que ele esteja doente no segundo mês, mas a gente quer que ele fique doente no terceiro. A gente quer calcular essa probabilidade. E, pessoal, as probabilidades consecutivas, elas funcionam elas funcionam pelo princípio multiplicativo. Ou seja, a probabilidade dele não ficar doente, a gente sabe que é de 70%. Eu vou transformar em fração, tá? Em 70%. Sabe que 70% é a mesma coisa que 70 por 100. A probabilidade dele não ficar doente no segundo mês é 70% de novo. E a probabilidade dele ficar doente, porque a gente quer que ele só fique doente no terceiro mês, é de 30 por 100. Agora, olha que legal, olha que bonito. Basta agora a gente fazer uma simplificação. Corto esse zero com esse, corto esse zero com esse e corto esse zero com esse. Fazendo aqui uma modificação bem rápida, ó. 7 vezes 7, 21. 21 vezes 3, 21 vezes 3, isso aqui dá 63. Agora, olha só, nós tínhamos 100 vezes 10, 1000 avos. Como a gente quer transformar isso aqui numa porcentagem, ou seja, como eu quero transformar isso aqui numa potência da base 100, num número porcento, basta eu dividir por 10, né? Mas se eu dividir por 10 meu denominador, divido por 10 meu numerador também. Moral da história, deixa eu fazer aqui em cima, ó, 6,3 por 100, 6,3%. Cara, isso aqui é uma questão excelente. Com esse tipo de questão, situação 8 abre um leque de possibilidades. Mas, pessoal, eu já tenho aqui no meu vídeo que eu tenho 38 minutos, claro que eu vou fazer alguns cortes. Ficou muito extenso, eu sei, eu queria ter feito esse conteúdo em umas 4 semanas, se a gente tivesse em modo presencial, ou a gente pudesse trabalhar muito bem com esse, resolver esse sala de aula, mas infelizmente essa é a disponibilidade que nós temos. Me desculpe por ter feito um vídeo tão longo, me desculpe por ter corrido muito, mas eu espero que vocês tenham gostado e na segunda-feira a gente tira a dúvida, tá? E se surgir mais dúvidas, vocês sabem que eu estou sempre disposto a ajudar vocês. Galera, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, não me matem pelo vídeo extenso e nos vemos daqui a pouquinho mais. Valeu, galera, abraço, se cuidem, tchau!